Agri. E eu concedo, então, a palavra ao nosso segundo expositor dessa tarde, o senhor Givago de Castro. O senhor também tem 20 minutos para a sua exposição. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, boa tarde. Me chamo Givago de Castro Rabalho, sou piauiense, natural de Teresina, tenho 44 anos, engenheiro civil, e vim hoje aqui a convite dessa comissão prestar um testemunho de vida. Quebro hoje aqui, nesta comissão, um silêncio de quase 4 anos. Eu peço um pouquinho de paciência. Às vezes vai me faltar palavra, que é um momento de muito estresse para mim. Eu resolvi contar a minha história, porque encontrei nessa comissão a confiança e a esperança que me encorajaram a vir aqui hoje, lhe contar uma história que eu garanto que vai surpreender a todos. Eu pesquisei o trabalho dessa comissão antes de aceitar o convite do deputado Silas Freire, a quem agradeço o convite, a lembrança, que acompanhou de perto o meu caso, como o deputado Rodrigo e o deputado Átila, são todos conterrâneos. E por aqui eu vi que passaram especialistas como o doutor José Antônio, que explicou aqui muito bem sobre crimes de internet, o outro lado. Passaram por aqui procuradores, delegados, representantes de grandes empresas. Mas vocês ainda não ouviram uma vítima do poder destruidor de uma calúnia. E eu resolvi, aceitei esse desafio e vim contar. Na madrugada de 25 de agosto de 2011, uma jovem estudante, eu tive o trabalho, o preciosismo de botar uma tarja preta no nome dela e nas fotos que aparecem. Eu acho que a família não precisa ser exposta mais do que o que já foi, e nem eu estou aqui para expor a família nem ninguém. Eu estou para contar a minha história. Então, na madrugada de 25 de agosto de 2011, praticamente aí 5 anos atrás, essa jovem foi encontrada morta dentro das obras do prédio do Ministério Público Federal, na avenida mais movimentada da nossa capital, na presença de 4 operários. Essa jovem foi encontrada morta. Os primeiros momentos e o primeiro dia desse caso foram muito importantes para o desenrolar dele. De início, de forma muito apressada e assodada, toda a imprensa que ali estava começou a noticiar que essa jovem havia sido brutalmente assassinada. Como vocês podem ver algumas matérias aí, 3 matérias são do dia e uma é de poucos dias depois. Então davam conta que ela tinha sido brutalmente assassinada, alguns meios de comunicação, inclusive já mostravam a barra de ferro que teria sido usada para espancamento, outros diziam que ela havia lutado com o seu algoz, outros diziam que ela tinha sido estuprada, e muita informação foi produzida apressadamente antes mesmo de se ter qualquer perícia e qualquer informação mais concreta. Todo o Piauí ficou abalado. Esse assunto tomou as rodas sociais, fosse em que nível fosse, não se falava outra coisa. De um canteiro de obra que eu trabalhava, a um restaurante que eu frequentasse, só se falava no caso da morte da estudante. E quem teria cometido aquele cruel crime? A sociedade foi preparada desde o início para receber o nome de um culpado. E enquanto a isso não se culpa ninguém, porque os fatos eram muito controversos. Tudo parecia que isso tinha acontecido de fato. E a imprensa, nunca se noticiou tanto na imprensa, um caso de páginas policiais nunca foi tanto noticiado na imprensa e tão visto pela população. Esse caso tinha um cenário inflamado, conturbado, de muita cobrança da sociedade por um nome de culpados.
Um desses portais apressados, que não verifica fonte, que não está preocupado se aquela informação é verdadeira, ele está preocupado em mostrar, não dar um furo, que muitas vezes nem é verdade, noticiou, ainda no dia 25, por volta de 10, 11 horas da manhã, que um engenheiro seria suspeito pela morte da estudante. Caso crime desvendado pela polícia. Se vocês verem lá embaixo, os portais de Teresina afirmaram que o principal suspeito de assassinato seria um engenheiro da obra. Mas isso não foi confirmado pelo delegado. Segundo os portais, o principal acusado, o crime teria fugido para Fortaleza. Então vocês vejam que o delegado não havia confirmado, mas os jornalistas já haviam encontrado um engenheiro como suspeito. Esse engenheiro nada mais era do que um funcionário da empresa Macrobase, que estava fazendo a obra, que morava em Fortaleza, e que realmente havia viajado 6 horas da manhã, naquele dia, num voo de volta para Fortaleza. Essa informação foi checada, isso é uma manchete do dia 29, sob a hipótese que o engenheiro teria participado do crime, esta questão está praticamente descartada, porque realmente o engenheiro da obra viajou para Fortaleza pouco depois do crime, mas a polícia não tem nenhuma comprovação de que ele mantivesse relacionamento amoroso ou que a conhecesse. Esse engenheiro viajou, faz o seu trabalho de forma itinerante e trabalha para a construtora, visitando obras em vários estados. O colega que mora com o referido engenheiro afirmou que ele dormiu mais cedo, o colega de trabalho lembra que dormiu mais tarde, pois estava assistindo o jogo, enquanto o engenheiro viajou para Fortaleza e estava dormindo. Infelizmente, se essa matéria fosse um pedreiro, um simples operário da construção civil, esses jornalistas mal publicavam isso. Mas você colocar o nome de um engenheiro, de um advogado, de um médico, numa matéria sensacionalista, eles sabem que isso inflama, isso chama a atenção, isso leva a uma conotação e um destaque diferente. Muito embora esse delegado tenha negado, nós temos em Teresina um caso clássico do que é a pior escória, desculpem a palavra, mas é o nome mais brando que eu posso usar para com esse rapaz. Alguém que responde a 180 processos por calúnia, que já foi condenado por 2 oportunidades pela antiga lei da imprensa, que infelizmente foi abolida, depois de 40 anos, através de uma ação de constitucionalidade, e que já havia 2 condenações em primeiro grau e as condenações também foram extintas. Isso só estimula ele a fazer esse tipo de coisa. Os senhores devem lembrar do caso daquele médico de São Paulo que dopava os pacientes e estuprava. Pois, ao ponto de vista de uma vítima de calúnia, ao nível que eu fui, não existe nenhuma diferença entre aquele médico e esse jornalista. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso. Porque um médico que dopa um paciente para em seguida estuprar é tão ruim ou igual a um jornalista que acusa uma pessoa inocente de assassinato numa calúnia mentirosa e destruidora de reputação. Ele também não dá chance à vítima dele. Não existe nenhuma diferença, senhores deputados, entre esses dois. São desvios de comportamento, são desvios de profissão. E os senhores estão aqui hoje justamente trabalhando para poder corrigir isso, para poder criar mecanismos legais que possam corrigir isso. O que é que fez esse jornalista? Ele é muito astuto. Ele pegou essa informação de que esse engenheiro teria viajado, e uma informação dessa, quando ela é dada, uns veem, outro não. Quando ela é negada, uns veem, outro não. E ele começou a associar o meu nome, motivado único e simplesmente pelo ódio que mantém pela minha família. Nós somos vítimas dele há 20 anos. Nós nunca revidamos uma acusação, uma calúnia, nós nunca fizemos nada, absolutamente nada com ele até esse dia. Fala diariamente da minha família e não nos esquece um minuto. É um caso de psicopatia digno de ser estudado. Pois motivado justamente por esse ódio que ele sente da minha família, ele planejou e premeditou uma forma de me jogar dentro desse crime, como vocês vão ver. Um crime que não existiu. Dia 28 de agosto, 1h da tarde. Isso é um dia de domingo. Então o cara bota lá, engenheiro ligado à obra é o principal suspeito de assassinar.
O engenheiro é apontado como o principal suspeito de ter assassinado a estudante, a tese levantada por pessoas ligadas à vítima. O homem teria ligação com a obra onde a jovem foi encontrada. Fontes do portal AZ afirmam que ela se encontrou com o engenheiro em um bar na Zona Norte, na noite em que foi morta. O crime foi passional, suspeita que o engenheiro fugiu para Fortaleza logo após assassinar a jovem. Então, o que é que ele faz? Ele pinça peças que são verdadeiras das notícias, o engenheiro tinha viajado, e vai colando, montando as pecinhas. Dia 29, notas da coluna dele. Esquisito, informações não oficiais, sai na segunda-feira, mas dada por policiais, ele sempre diz que a polícia deu uma informação para dar veracidade. Indicam que a polícia já sabia no domingo quem é o suspeito de matar a estudante. Porém, a prisão só se daria hoje. Se sabia antes, por que prender depois? Isso aí é para gerar dúvida. Se você já tinha uma população clamando por um culpado, lê uma nota dessa num portal que tinha na época mais de 50 mil acessos, ninguém duvida disso aí não. Isso aí começa a plantar a dúvida da semente para lá na frente dar o tiro de misericórdia. Suspeito, especulava-se que seria o engenheiro o principal suspeito da morte da estudante. O que se diz é que ele já teria andado outras vezes no local onde a moça morreu. Isso é dia 29, somente 4 dias depois. Quando é no dia 30, ele publica a coluna: não matem a verdade. Não agridam a inteligência dos outros. Essa tese de suicídio da estudante, eu vou voltar o slide aqui um instantinho só. Se vocês não perceberam, no primeiro slide, nós temos lá um slide, esse primeiro em cima, a polícia agora trabalha com hipótese de suicídio no caso. Quando foi a ocasião que foi feita a autópsia, percebeu que a estudante estava com os órgãos internos todos rompidos. E, portanto, o perito disse, há uma suspeição de que ela possa ter caído de cima do prédio. Ela não foi morta embaixo. Por o trauma que existe interno, a perícia aponta de que foi uma forte queda. Então, o jornalista, no dia 30, solta essa matéria, quando alguns meios de comunicação já começaram a anunciar a possibilidade de suicídio, e ele solta essa matéria. Não agride a inteligência dos outros, essa tese de suicídio da estudante, encontrada morta na semana passada na obra do MPF, só pode ser uma tentativa de esconder os verdadeiros fatos e, quiçá, o verdadeiro autor de tão cruel e monstruoso crime. Em seguida, ele coloca uma dúvida mais ainda. Enquanto o secretário de Segurança é visto entrando na reunião reservada com o governador do Estado, nas primeiras horas da manhã, policiais disparam as mais absurdas teorias sobre o caso. E a cidade se enche de medo que a verdade também esteja sendo assassinada. Ele escreve muito bem. Pena que não usa isso para alguma coisa proveitosa. Falam de um engenheiro ilustre de Teresina, bem situada econômica, social e politicamente. E aí ele começa a montar em mim um paletó de assassino. As pessoas, os jornalistas, que não viram o desmentido do delegado, desclassificando a informação do engenheiro que viajou, o que é que faziam? Iam à frente daquela obra, de um lado a minha placa. A minha única ligação com esse caso era que eu fazia uma obra do lado desse prédio. De um lado a minha placa com o meu nome, do outro o nome dos 3 engenheiros do Ceará. Quem que as pessoas pensavam? Quem é um engenheiro social, político, politicamente, situado economicamente em Teresina, é o Givago. Só que paralelo a isso, pessoal, senhores deputados, ele tinha 3.500 pessoas no Twitter, mais outras 5.000 no Facebook. E como não tem o que fazer, ele ia para o shopping de Teresina todo dia, meio-dia, e ficava lá, e as pessoas, quem é que você está falando? Quem é que você está falando? De quem é que você está falando? E ele dizia meu nome, porque várias pessoas me contaram. É assim que se começa a plantar uma calúnia. O que é que eu fiz? Começaram os amigos a me procurar, os funcionários. Rapaz, onde eu ando estão dizendo que foi um engenheiro, foi o Givago que matou. E isso me deixou, a primeiro momento, você diga, como é que a pessoa vai acreditar num absurdo desse? De onde é que está saindo um absurdo desse? Como é que a pessoa pode acreditar numa coisa dessa? A pessoa que está em casa dormindo? Bem, a gente a gente reage na vida conforme a vida nos prepara. Eu, desde pequeno, nunca deixei ninguém me dissesse uma coisa, eu tomava satisfação. O que é que você está falando isso de mim? É natural. Chamei toda a imprensa do Piauí. Convoquei toda a imprensa do Piauí, dei uma entrevista atrás da outra, passei de 7 da manhã a 1 da tarde dando entrevista. Explicando primeiro que eu não conheço,
que eu nunca havia visto essa moça. E se conhecesse, eu teria dito, porque eu não tinha nada a esconder. Que estava na casa naquela noite, com quem eu estava, o que eu tinha feito, e que eu iria processar esse jornalista, que era ele que estava fazendo isso comigo. Que ele já havia um passado de agressão a mim e a minha família, e que ele estava fazendo isso propositadamente. E expliquei que ele estava ligando o fato do engenheiro viajar a mim. Senhores, 9h46 da manhã, no dia 31 de agosto de 2011, ele deu tiro de misericórdia. Aí ó, são as matérias que saíram, eu negando o envolvimento. E ele dá o tiro de misericórdia às 9h46 daquele dia. Você tinha um cenário de uma cidade toda clamando por a morte de uma jovem. Você tinha um cenário de uma cidade toda acreditando que o engenheiro era um suspeito. Mesmo a polícia já tendo esclarecido esse fato. Pois esse irresponsável, desculpe a palavra, publica essa matéria, com foto, direito a foto, a nome e tudo. A polícia já identificou, porque o mote dele é sempre colocar a culpa na polícia, que o principal suspeito de ter matado a jovem estudante, o GPS do celular do suspeito mostra a localização dele no momento em que aconteceu o crime. O suspeito estaria dentro do canteiro de obra quando telefonou para o celular. Ela atendeu, foi até lá o local encontrá-lo, conforme as investigações feitas a partir do celular dela e do suspeito. Conforme publicou, está ali em vermelho, o jornalista Arimatea Azevedo em sua coluna do Portal AZ e no jornal O Dia. O principal suspeito do crime é o engenheiro Givago Castro. Eu pergunto aos senhores se alguém duvidaria de uma informação dessa. Um jornalista conhecido, um portal de mais de 50 mil acessos por dia, e quando isso cai no portal, replica-se exponencialmente nos outros meios de comunicação. Nessa época não existia nem o WhatsApp, estava começando. E a bagaceira foi grande. Quando eu vi essa matéria, eu estava dando entrevista para um canal de televisão. Eu disse, esse rapaz só está ficando louco. Ele agora passou de todos os limites. E continuei dando a minha entrevista, dizendo que ia processá-lo. Mais embaixo ele disse que eu estaria com o corpo todo cheio de hematomas. Me dirigi ao ML, fiz um exame de corpo de delito para mostrar que eu não tinha nada. Nesse dia me expus ao máximo. Hoje eu reconheço que eu me expus demais nesse caso, porque a minha vontade de me defender, aquilo era pura indignação, mas as pessoas, pessoal, me desculpe, não estão preocupadas com o que você tem para dizer, não. Estão preocupadas é como você vai reagir. Não tem ninguém preocupado com o que você vai dizer, não. Entra de um lado e sai do outro. Ele quer ver se você coçou o nariz, ele quer ver se você está nervoso, porque é que você está se explicando demais se não tem ninguém lhe acusando. E, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. As pessoas perderam a empatia, a condição de se colocar no lugar do outro. Infelizmente. Bem, a partir dessa informação dele, eu passei a ser o suspeito, ou o suspeito não, o culpado. Plantou-se na opinião pública, nos primeiros 5 dias, esse engenheiro, muito rico, muito poderoso, acima de tudo, da lei, seria o responsável pela morte da estudante. E que toda a polícia e até o governador do estado estariam trabalhando para encobrir esse caso. Vocês imaginem o tamanho do maniqueísmo que isso provoca num cara que mora lá na periferia, que pega o ônibus para trabalhar, que passa injustiça todo dia e acha que alguém está sendo protegido dentro de um caso desse. Isso é uma pergunta que fica, para vocês refletirem. A vida segue. Ela faleceu no dia 25 de agosto, e entre o dia 25 de agosto e o dia 25 de outubro, 60 dias, todo o Piauí parou na frente das televisões para assistir uma acirrada disputa entre os representantes da Polícia Civil e 2 representantes do Ministério Público. Virou um debate. Parecia debate eleitoral. Café da manhã, almoço e janta.
o Piauí inteiro, grudado na televisão, de um lado os policiais afirmando que estavam investigando, que chegariam à conclusão, que estavam esperando os laudos requeridos, esse caso foi resolvido puramente por perícia forense. Do outro, 2 representantes do Ministério Público, que diziam já ter resolvido o caso e que sabiam quem tinha matado esta moça, que seria um grupo de figurões poderosos, assassinos protegidos pela polícia, pelo governo. E os senhores imaginem o tamanho da revolta que isso causou em toda a população. Isso aqui são notas do Twitter, repercussão depois da matéria do jornalista. Acabei falando, esqueci de passar essa. Senhor Matheus Azevedo, será que meu jornalista preferido não viajou na maionese no tocante ao engenheiro Givago Castro? Givago disse que não conhecia a vítima, cabe à polícia investigar, porque as especulações dizem o contrário, é preciso ir a fundo para inocentá-lo. Então, as especulações. Eu posso especular que alguém é um assassino e ele quiser que ele se defenda para provar que não é. A coluna do Arimatea Azevedo disse que o principal suspeito do assassino seria Givago, acabei esquecendo ali. Me explica, se o GPS apontou que Givago ligou direto da obra no horário do crime, qual a dúvida? Eu acho fortíssimo esse Twitter, porque esse Twitter é o reflexo de 99% das pessoas. Somente quem conhecia o Givago, que era amigo do Givago, a família do Givago, sabia que isso não era verdade. E você não podia sair explicando para todo mundo. Como eu falei, foram 60 dias de uma disputa acirrada. Aí são algumas matérias da época. Promotor acusa ao vivo, segurança pública do Piauí é imprestável. Promotores dizem que a polícia não tem coragem de incriminar os assassinos. Promotores acusam a polícia de esconder provas. Eliade Cabral e Robert Rios se estranham e batem boca durante o depoimento do Ministério Público. Gente, isso é uma pequena parte, porque isso aqui tem que ser objetivo. Se fosse para eu passar o dia mostrando matérias fortes desse tipo aí, são para mais de 3.000, 4.000, porque eu mandei catalogar tudo. Eu fiz uma clipagem de tudo que é de matéria. Para que quando eu pudesse acusar esse jornalista na justiça, eu não estivesse cometendo com ele a mesma coisa que ele fez comigo. Que eu não estivesse o acusando injustamente. Então, houve uma disputa muito acirrada, e à medida de que o caso avançava e a Polícia Civil não chegava com as informações, e lembre-se que só eram 60 dias, num caso extremamente conturbado, com muita perícia sendo feita, com exame de DNA, com exame de local, com 60 dias, o quadro que nós tínhamos era uma polícia acuada, desacreditada, o Ministério Público surfando na crista da onda, a população toda ao lado deles, e é lógico que ficariam, porque eles prometeram que entregariam os nomes, eles prometeram que tinham os culpados. E então a Polícia Civil faz um relatório e entrega para o Ministério Público. Já que vocês sabem quem foi, já que o nosso trabalho é uma sucata, como disse um dos promotores ao vivo, chamou o trabalho da Polícia Civil do Piauí de sucata, nós vamos entregar para vocês. Considerando que os membros do Ministério Público designados para o caso afirmaram por diversas vezes nos meios de comunicação social que possuem convicção formada sobre o fato em apuração, inclusive creio que detêm outras provas não constantes do inquérito policial, as considerações que eles fizeram para entregar. Porque eles iam para a televisão e diziam que tinham provas, mas não escreviam nada. Considerando que o promotor de justiça, Eliade Cabral, um dos membros do Ministério Público designado para acompanhar o caso, manifestou sobre a autoria delitiva através da sua página no Facebook, com a seguinte afirmação: eu já sei o nome desse peixão aqui e dos comparsas dele. Era nesse nível, um promotor de justiça indo para o Facebook fazer esse tipo de ilação. Considerando que os membros do Ministério Público que conduzem a investigação no âmbito ministerial levantaram a suspeição sobre toda a polícia, inclusive mediante afirmações de que o presidente do inquérito, ao valorar os depoimentos prestados, desqualificou prova, eles entregaram na mão. Está aqui, a casa de vocês. Vocês não precisam da Polícia Civil para fazer uma denúncia. Está aqui. O Ministério Público reage e diz de forma alguma, a polícia é quem tem que apresentar os culpados. Nós só vamos denunciá-los. Nós só vamos denunciá-los, vocês indiciam e nós denunciamos. Senhores,
o Piauí todo ficou com aquela sensação de impunidade, sem entender nada. O governador do estado, na época, se vendo uma forma de resolver essa situação, solicitou a entrada da Polícia Federal no caso. A Polícia Federal, raramente a alçada dela é investigar crimes contra a vida. Então, os promotores entraram com um ofício, alegando que o crime fazia parte de uma rede de prostituição internacional, e com isso a Polícia Federal entrou no caso em dezembro de 2011. Eu gostaria de lembrar a cronologia. Nós vamos aí, foi de agosto a dezembro, nós vamos também com 4 meses. Eu já tinha sofrido mais do que qualquer um de vocês possa imaginar. Mas não existia outro jeito, tinha que encarar. Não tinha outro jeito. Eu praticamente fiquei refém nesse período, dentro de casa. Eu temia pela minha vida, eu sofri ameaças de morte. Eu fui linchado moralmente, publicamente. Mas eu nunca baixei a minha cabeça, não. Eu nunca baixei a minha cabeça. A Polícia Federal entra no caso em dezembro de 2011 e inicia essa investigação. Travou aqui, por favor. E inicia a investigação praticamente do zero. A Polícia Federal levou um corpo de especialistas em crimes contra a vida, peritos, 2 delegados, muito experimentados, agentes, escrivãos, levou toda a equipe de fora. E refez toda a investigação para os senhores terem a dimensão dessa investigação. No relatório final, quando da conclusão, o delegado Freitas disse que esse corpo foi o corpo mais estudado da história da perícia forense no Brasil, o corpo dessa jovem. Fizeram mais de 200 oitivas, refizeram mais de 80 exames de DNA, a Polícia Civil havia feito 18, a Polícia Federal estendeu para 80, e entrou a fundo nesse caso. A população, se vocês verem aquele primeiro slide acima, aquele era uma espécie de um pensamento coletivo, agora vai. Agora vai. A Polícia Civil não fez, o Ministério Público não fez, mas a Polícia Federal vai fazer. E a população depositou, se já havia esperança, a população depositou mais ainda. Durante as investigações, o mesmo jornalista que criou a calúnia comigo, noticiou por diversas vezes que os delegados da Polícia Civil que haviam participado das investigações no primeiro de 60 dias iriam ser todos presos, porque haviam tentado destruir prova. Hoje ele responde processo de todos os 5 delegados, homens honrados, de bem, funcionários públicos que não têm compromisso com ninguém, para estar escondendo o crime de ninguém. Infelizmente, esse tipo de gente mede os outros pela régua dele. Quando ele faz esse tipo de ilação, ele está pensando na régua dele. Foram mais de 10 meses de investigação. E durante esses 10 meses, como eu falei, a população depositou toda a confiança. Ao final de 10 meses, de 2 meses de investigação da Polícia Civil, mais 10 meses da Polícia Federal, em uma coletiva ao vivo, a Polícia Federal apresentou os resultados provando tecnicamente que a jovem havia tirado a própria vida. A reação da população de imediato foi de total negação. Eles haviam depositado durante os últimos 13 meses toda a esperança em ver um culpado. Eles haviam sido preparados para um culpado. Outra resposta não satisfaria a sanha por sangue da opinião pública. Infelizmente, tinha que ter um culpado, nem que fosse o inocente.
Os promotores fazem total negação ao inquérito da Polícia Federal, inclusive com deboche. Um deles chegou a fazer uma poesia e colocou no seu Facebook, falando inclusive em propina. O jornalista, da mesma forma, tentou sob todas as formas desclassificar o trabalho da Polícia Federal, a instituição de maior crédito desse país. A instituição que está ajudando a transformar esse país de maior credibilidade. Mas, para esse caso da calúnia do senhor Arimatea Azevedo, para vocês terem dimensão do tanto que uma calúnia é forte, nem a Polícia Federal dava jeito. Do tanto que é forte uma calúnia, do tanto que ela é destrutiva. E eu toquei a minha vida. Os promotores não são satisfeitos, pediram uma tal de autópsia psicológica. O senhor lembra, deputado? Essa autópsia psicológica feita por poucos especialistas no Brasil. A Secretaria de Segurança do Piauí requisitou um corpo de peritos, daqui do Distrito Federal, da Polícia Civil, a senhora Maria Conceição Krause, que passaram lá mais 5 meses entrevistando família, amigos, parentes, colegas, a todos que eles achavam que pudessem contribuir na formação de um perfil psicológico da jovem. Após 5 meses, anunciaram que a jovem tinha tendência suicida, como havia anunciado a Polícia Federal. Os promotores, mais uma vez, mesmo tendo sendo eles os autores do pedido, caem na negação. Não aceitamos, embora nunca tenha apresentado uma arruela sequer de prova de tudo que eles falaram nos primeiros 60 dias. Eu não estou cobrando eles, não. Mas eu sei até o lado mais frágil dessa história, porque o caso é do Ministério Público e até hoje está com eles. 6 meses depois, eles pedem afastamento do caso, alegando não terem condições de estrutura física nem psicológica de se manter no caso. A Procuradora-Geral não aceita a renúncia e concede a eles um prazo de 6 meses para que eles pudessem finalmente dizer o que aconteceu. Vocês têm que dar uma resposta. E até hoje esse caso está, um dos promotores se aposentou e o outro está com o caso. E a sociedade espera que ele apresente o resultado, inclusive eu. Senhores, para entrar na minha conclusão aqui. Depois da investigação, das maiores investigações já feitas no Brasil, em cima de um caso, a morte de uma pessoa, dita pelo delegado da Polícia Federal, em que foi chegada à conclusão que ela tirou a própria vida e provado isso tecnicamente, pericialmente. Depois que o Ministério Público passou mais de 60 dias alegando ter prova, falando, eu já estava condenado eu já estava condenado desde o dia 31 de agosto de 2011. Meu caso nunca foi de polícia. Eu nunca tive problema com polícia nesse caso. Meu caso era de imagem. Coisa hoje muito frequente hoje. Nós temos visto muitas pessoas envolvidas em casos de imagem, alguns de intensidade menor, alguns de intensidade maior, e as pessoas estão sendo envolvidas. Às vezes por descuido, às vezes se expõem e acabam envolvidas, às vezes por a maldade de um jornalista desse. E quando isso apresentaram os resultados, eu me perguntei, por quê? O que é que ganha uma pessoa em fazer tanta maldade? Aonde ele quer chegar? Qual a razão, qual o motivo de uma pessoa achar que tem o direito de destruir a vida de outra, que ele não gosta, mas que nunca fez nada com ele? E qual a razão? Isso é uma pergunta que fica martelando dentro. Primeiro a gente pergunta, por que eu? Mas isso não te conforta, não. O que te conforta é amigo, são os amigos, são a família, é a fé que a gente tem que encontrar e se renovar e se refazer para sobreviver a um terremoto desse. Mas essa pergunta, você quer essa resposta. Eu estou processando esse jornalista por 2 crimes contra a honra e 1 por danos morais.
É uma luta inglória. São quase 4 anos. Ele fugindo de audiências, usando todos os subterfúgios que a justiça lhe permite, para os senhores terem ideia. Em uma das audiências, ele deu entrada com um atestado, e meio atestado que estava um CID, relacionado a alguma coisa cardíaca, pressão alta, mas meia hora depois ele coloca na página dele, ele almoçando com uma autoridade local. Isso é debochar da justiça. Está na mão dos senhores o endurecimento. Isso. Para que esse tipo de crime, que isso é um crime muito grave, porque tem pessoas morrendo, tem pessoas sendo linchadas no meio da rua, tem pessoas sendo espancadas, linchadas e mortas, tem pessoas tirando a própria vida, porque não vê saída do outro lado, não vê solução diante da vergonha de ser envolvido dentro de um constrangimento desse. E eu fui atrás de entender um pouco. Primeiro eu vou entender quem é ele, para saber por que é que ele fez isso. Esse rapaz, em 2008, ele já tinha feito a mesma coisa com outro rapaz em Teresina. A mesma coisa. Ele botou no portal dele que o rapaz havia assassinado uma pessoa e ocultado o cadáver. Por as razões que eu e ele sabemos qual foi, não me cabe aqui dizer. Mas eu sei qual foi a razão de ter feito isso com o rapaz, porque sempre é algo passional, é uma vingança. Sempre ele não gosta daquela pessoa e move esse tipo de coisa. Em 2003, ele foi preso por coação numa ação contra uma advogada. É o único caso, senhores, do Brasil em que um réu, jornalista, é preso durante uma ação por coação. A mesma coisa que ele fez com essa jornalista, que quando ele movia notas violentas contra ela, ele faz comigo hoje. Porque eu estou há 4 anos processando ele, e não há uma só semana de que ele não coloca uma nota contra mim, tentando requentar esse caso. Toda a imprensa do Piauí, que é feita de homens de bem, honrados e sérios, já entendeu esse caso, e entende que para ele terminar, é preciso que a imprensa também faça parte dele. Mas ele insiste em manter vivo. Ele foi condenado por 2 oportunidades, senhor presidente, na antiga lei de imprensa. Ele chegou a pegar 2,6 e 4,2 anos de cadeia, mas infelizmente a ação de inconstitucionalidade, ela extinguiu tanto a lei de imprensa quanto as condenações em primeira instância. E daí você começa a descobrir e entender que a verdade não vende. A verdade do Givago dizer que não conhecia, estou terminando, ela não vende. Esse tipo de jornalista, infelizmente, ele aposta nessa distorção ético-profissional que encontra respaldo no seio da sociedade. As pessoas adoram esse tipo de notícia, infelizmente, essa é a realidade. Infelizmente. E esse tipo de matéria, embora inverídica, ela vende bastante. Quando eu falei que eu disse que eu encontrei confiança nessa comissão, eu quebrei meu silêncio aqui hoje, depois de 4 anos, porque encontrei confiança nessa comissão. Eu acredito que do trabalho daqui, eu tenho esperança que do trabalho daqui, os senhores irão produzir resultados para que gente desse tipo não responda, estou terminando, senhor presidente, ao artigo 138 que trata da calúnia no Código Penal. Que quando não prescreve, recebe uma pena de 3 a 4 meses, troca por cesta básica e volta a delinquir. Infelizmente, eu tive que passar por isso tudo, mas passei de cabeça erguida. Agradeço a atenção dos senhores. Muito obrigado, deputado Silas Freire, pela oportunidade. E que Deus os ilumine, para que os senhores produzam um trabalho de efeito que possa honrar as vítimas de calúnia desse país. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Givago, do mesmo modo que nos solidarizamos também com essa situação muito delicada em que a sua honra foi atingida.